Muito boa tarde, amigos ouvintes, internautas. Muito boa tarde a todos que agora acompanham o programa Motivar de todas as tardes. Até bem pouco tempo, Rádio Rural, Instagram e Facebook. Por questões eleitorais, estamos hoje momentaneamente no Instagram e no Facebook, mas no dia 16 de novembro estaremos de volta com o programa Motivar, também na Rádio Rural de Mossoró. Hoje, dia 19 de outubro de 2020, mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, para mais um programa Motivar. Lembrando que peço sempre, insisto inclusive, que não deixem de seguir as mídias sociais do Edson Dornelles e também do programa Motivar. E lógico, não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. E sempre que o vídeo te parecer interessante, que te agradar, que te chamar a atenção o conteúdo, que tu também procures compartilhar com os teus amigos para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos, tá certo? Hoje, 20 de outubro, nós vamos debater o tema sobre educar com limites. Essa palavra limites, ela é bem delicada, ela é bem séria. E eu confesso a vocês que por tudo que vejo, pesquiso, leio e que converso com amigos internautas, essa expressão limites, ela realmente é digna de nota, digna de reflexão, para não dizer que muitas vezes é de tirar o sono de pais e educadores. Então, queridos internautas, é muito bom tê-los aqui comigo mais uma vez. Tenham todos uma abençoada semana que ora inicia. E sobre este tema de hoje, educar com limites, impor limites, qual é o limite, como administrar essa questão de limites. Tu tens isso bem presente em tua mente? O que a gente pode falar a respeito? Tu costuma ter dificuldades na imposição de limites? Porque essa questão de limites, na verdade, ela não é só com os filhos ou com o funcionário, mas é impor limites para nós mesmos, com relação a não nos deseducarmos. E eu confesso a vocês, de verdade, que para mim, como pai profissional e ser humano, a palavra limite é muito importante. Na verdade, em tudo aquilo que fazemos, mas principalmente para a educação. Vocês já repararam que essa questão de limites para educar, qual é o limite, até onde eu posso ir, os pais no geral, e isso em conversa com psicólogos, com amigos, a gente percebe que há uma grande dúvida de todos, inclusive, sobre até onde impor limites, que tipo de limite é exagerado, aonde nós estamos sendo complacentes, coniventes, que tipo de situação a gente pode alterar no tocante a essa questão de limites, tá certo? Então, presta atenção. Quando a gente fala de limites, eu sempre lembro mesmo de certa ocasião onde eu estava em viagem, parado num posto de gasolina, mais precisamente numa loja de conveniências. Entrei na loja de conveniências, fui até o freezer para pegar um suco, alguma coisa assim, confesso que não lembro, e eu observei que tinha um garoto de uns 13 anos mais ou menos, no caixa, esperando a vez. Tinha uma pessoa na frente dele e ele seria o próximo com alguns produtos, chocolate, bombom, suco, batata frita, chips, aquelas. E o pai, pareceu-me ser o pai, na porta da loja de conveniências. O garoto foi o próximo, começou a ser atendido, a moça passou os produtos dele na leitora, no código de barras e deu o valor. Eu estava logo atrás. Quando ele percebeu o valor que ela apresentou, que a caixa apresentou para ele, era superior ao dinheiro que ele tinha. Aí ele fez um sinal rápido para o pai. Venha cá. O pai se aproximou. O que foi, filho? Pai, me faltou dinheiro aqui. Filho, simples, tu tens mesada, devolve uma parte, que aí no mês que vem tu tens condições de organizar melhor as tuas contas. Com mais atenção.
Ele envergonhado ali na fila, mas pai, filho, não tens dinheiro? Compre só o que o teu dinheiro permite. E saiu o menino totalmente envergonhado, devolveu alguns produtos. Na verdade, eu quero chamar a atenção de vocês aí para a questão do limite na educação. Como impor limites, como educar e como orientar. Eu confesso que eu não teria feito isso. Eu teria dado dinheiro para o meu filho. Quando, na verdade, aquele pai, da forma como ele agiu, pareceu-me realmente ser a forma ideal para mostrar para o filho o limite do que pode gastar, o limite de que ele não deve ultrapassar da sua mesada, e quando gasta toda a mesada, ele deve esperar o próximo mês para novamente se reorganizar e fazer novas compras. Gente, educar é uma arte. Eu sempre digo isso aqui nos microfones da Rádio Rural, agora temporariamente só Instagram e Facebook, mas eu sempre falo isso aqui quando converso com os nossos ouvintes, nossos internautas do programa Motivar. Limite, impor limite, se predispor a impor um limite e conseguir segurar a onda. O que esse pai fez, eu tenho certeza que lhe doeu no coração, mas ele fez firme, convicto de que estava dando uma boa lição, uma nova aula de como o filho deve se comportar diante de gastos. Confesso que gostei. Não sei se aprendi, mas que efetivamente eu gostei. Tá certo? Então vejam, quantas vezes a gente escuta que o fulano passou dos limites? Quantas vezes já escutamos que temos que colocar limites nos filhos? Quantas vezes já falamos que liberdade requer certos limites, que para darmos liberdade a gente necessita impor alguns limites? Quantas vezes já escutamos isso? Quanto isso pode nos ensinar de verdade? Então, quando eu quero realmente abordar esse tema, eu procuro, através de uma boa autoanálise, incorporar a ideia de que sei bem como devemos impor limites e como administrar esta questão. Mas eu tenho a certeza absoluta que a maior parte dos nossos ouvintes também tem dificuldade de impor limites, porque é um desafio. Isso, gente, na verdade, é tema de palestras, de seminários. Há poucos dias eu vi um post na internet de um seminário de psicologia e nos comentários eu observei que muito iriam conversar também sobre a arte de impor limites. Ou seja, num simpósio de psicologia abordariam esse tema que no nosso dia a dia é tão coloquial, é tão elementar e que aqui no programa Motivar realmente me provoca e me remete, e acredito que remeta a vocês também, a algumas reflexões. Saber impor limites, meus amigos, é sem dúvida um grande desafio. Acharmos o ponto de equilíbrio dessa questão, não apertar demais, mas também não deixar muito solto, não ser muito exigente com o filho, mas também não ser extremamente conivente e mole. Isso é importante demais. Neste mundo completamente sem limites ao qual a gente vive, sabe-se que é cada vez mais difícil educar, achar o tom ideal desses tais limites. Amigos, literalmente, eu repito, educar é uma arte. Esta palavra limite é também muito usada em aspectos ligados à tolerância, intolerância, paciência e, lógico, em relações profissionais também. Ou seja, qual é o limite máximo aceitável de conivência para erros, atrasos, desleixos e irresponsabilidades e desconcentração de funcionários? Certa ocasião eu conversava com um empreendedor, um pequeno comércio, e ele me dizia que ele tem dificuldades no trato com funcionários, principalmente no quesito mídia social, que ele não sabe se exigir que os colaboradores deixem o celular desligados e que esqueçam mídias sociais durante o expediente, ou se ele acha que deve afrouxar um pouco porque faz parte do nosso dia a dia. De novo,
o limite? Qual é o limite certo? Qual é o ponto de equilíbrio? Liberar durante o expediente, durante a hora do cafezinho, por 10 minutos talvez, para dar essa margem de desafogo para a galera que quer ver, quer mandar uma mensagem, precisa olhar um e-mail? Difícil, gente. Impor limites e saber até onde é o ponto certo de apertar ou então de soltar a corda. Presta atenção. Esses problemas e também outros ligados a relacionamento. Algumas pessoas têm dificuldades de relacionamento e empregadores cada vez mais têm dificuldades em administrar, saber como administrar e ter uma noção de até onde pode e deve intervir nessa prática das boas relações, da boa convivência. Mais uma vez eu digo para vocês que acredito que vocês lembrem que aqui no programa Motivar já abordamos o tema autocontrole uma ou duas vezes. E é claro, meus amigos, que esse tema autocontrole ele está totalmente relacionado com o termo limites. A pessoa que se descontrola, ela perde o limite, ela perde a vibe, ela perde o ponto de equilíbrio relacionado ao autocontrole. Mas o limite também está presente nisso. Por exemplo, nas discussões intempestivas, acaloradas, do trânsito, por exemplo, onde a todo instante podemos nos descontrolar. Gente, o autocontrole está totalmente relacionado ao limite de nosso comportamento, de nossa tranquilidade, de nossa tolerância. Muito importante isto. Prestem atenção. Vejam que no outro dia um internauta comentou não saber direito, bem ao certo, presta atenção, quanto de dinheiro deve dar ao filho de 12 anos quando este vai ao cinema com os coleguinhas da escola. Aquele esquema de vai uma mãe com 5, 6 colegas, enfim, vão pro shopping, vão assistir filme, vão lanchar. E aí, quanto de dinheiro dar? Teve mãe que comentou nesse debate que dava 50. Teve mãe que comentou que dava o do cinema e mais 10 reais para comer um pastel. Qual é o limite certo? Quanto desprender? Quanto é exagerado? Qual a forma de exigir que ele se organize só com a mesada e que não deva receber por fora nada a mais que venha, talvez, gerar maus hábitos e, por consequência, talvez deseducá-los? Eu repito, meus amigos, minhas amigas, educar é uma arte. Questão de limite é uma coisa muito séria. Ou seja, chamo a atenção de todos aqui, muita atenção com relação aos limites dos filhos. Porque quando não soubermos impor limites, sabemos todos, pelo menos espera que todos nós tenhamos essa informação, esse conhecimento de que se nós errarmos nos limites, o mundo vai impor limites lá fora para eles. E aí o bicho pega. Aí, como se diz na gíria, o furo é mais embaixo. Vamos ter cuidado, talvez com mais diálogo. Não vamos permitir que o mundo das mídias sociais, que o mundo dos jogos, principalmente agora, ainda em tempos finais, quero crer que sejam tempos finais de pandemia, onde nossos filhos, as crianças, estão muito tempo nos jogos, muito tempo na televisão, muito tempo no Fortnite. Qual é o limite? Qual é o limite de tempo? Qual é o limite de horários para que os filhos possam realmente mergulhar fundo em todos esses jogos, em todo esse lazer, que é prejudicial sob a ótica comportamental para os estudos, para a visão? Então, impor limites, mas eles estão de quarentena, eles não têm o que fazer, e aí larga-se televisão durante 6, 8 ou 10 horas por dia. Qual é o limite disso? Vamos conversar mais, debates, e ao invés de conversar com as amigas sobre a série, sobre a novela ou sobre o Big Brother, vamos bater um papo entre os amigos do grupo sobre limites para os filhos, trocar ideias e aprendermos um pouco mais com colegas, com amigos, com as amigas de bate-papo sobre até onde a gente deve ir, porque a gente pode, sem dúvida nenhuma, aprender com outros colegas
que tenham a mão um pouquinho mais firme e que possam, por consequência, nos dar esse tipo de apoio, esse tipo de retaguarda tão importante para que consigamos todos trabalhar em nós e nas nossas relações essa questão dos limites, pessoal. Assim, posso dizer, meus amigos, o quanto esse assunto de limite é presente na vida de todos nós. O quanto esse assunto limite é presente na tua vida. Limite de alimentação, limite de horários para nós, limite de dinheiro para o filho, limite de tolerância com relação aos erros, limite de horários com relação ao lazer e aos jogos que sabemos, quando exagerados, são prejudiciais, tiram a concentração, tiram a serenidade e a qualidade do sono de nossos filhos. Qual é o limite, Edson? Qual é o limite, meus amigos, que podemos largar tranquilos, sem medo de estarmos cometendo erros, equívocos e, de verdade, prejudicando ou deseducando os nossos filhos? Tá bom? Atenção com os descontroles emocionais. Cuidado com isso no trânsito. As manchetes de Mossoró hoje nos mostram 3 assassinatos no fim de semana, sendo que um deles parece-me que foi por discussão acalorada, talvez um tanto relacionada a questões de trânsito. E a gente percebe no dia a dia que por questões bobas de excesso de buzina, ou porque a pessoa está muito demorada, ou como no outro dia, que o cara de trás buzinava muito ao perceber que o da frente estava ao celular. Se ele estava ao celular, ele passou dos limites, mas não cabe a nós, como motoristas, como também moradores da cidade, intervir nesse sentido. Muito cuidado, o autocontrole relacionado ao limite te fará ter mais ponderação, mais serenidade e muito mais tranquilidade para o convívio no dia a dia. O descontrole nos limites de comportamento, de paciência e de tolerância geram graves problemas no nosso dia a dia. Tenhas isso bem em mente para evitar infortúnios, situações desagradáveis e até graves situações ligadas a crimes que a gente observa no dia a dia. Situações bobas, triviais, que geram verdadeiros traumas em muitas famílias. Ok? Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos, parceiros, patrocinadores Easy Institute, inglês em 12 meses, em Mossoró, bem pertinho do cemitério do centro, cemitério velho ali do centro. O telefone para as promoções, WhatsApp 99900 9090. Gente, quero mandar um abraço também para os amigos do Laboratório Análises, aqui em Mossoró e em muitos lugares do Rio Grande do Norte. Também uma menção e um lembrete muito especial aos amigos dos óleos essenciais do Terra, os vidrinhos milagrosos que eu tanto falo para vocês aqui, que geram tantos benefícios e que também estão fazendo para a população brasileira e hoje virando uma verdadeira febre aqui em Mossoró. Vocês sabem disso, os internautas participam, manifestam relatos de situações em que os tais óleos estão realmente revolucionando a saúde. E o que é melhor, deixando a medicina convencional, os farmacológicos de farmácias de lado. Os óleos do Terra, cujo telefone da consultora responsável aqui é Ana Paula, 99616-9696. Também um lembrete, um grande abraço aqui para a amiga Tassiana Bezerra, que da loja Fefi Intimates tem nos mostrado verdadeiras promoções e qualidade em sua loja Fefi Intimates, aqui no centro de Mossoró, na rua Rui Barbosa, bem em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates, vale a pena conferir. E com relação a Smart Obras e Terceirização, eu quero dizer que eles estão entrando com uma linha de produtos muito forte no mercado, chamada Cervengel, que é de produtos industriais e hospitalares de extrema qualidade e concentração. Cervengel, o amigo
querendo para clínica, hospitais e indústrias, basta deixar o recado aqui ou então ligar para o Tarsis 981741000 aqui em Mossoró. Ok, gente? Um abraço para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga, sexóloga que atende na Clínica Oitava Rosado aqui em Mossoró. Eu me despeço de vocês nesse dia 19 de outubro, segunda-feira, início de semana, desejando a vocês uma fantástica semana, abençoada, com saúde, com alegria, com muito autocontrole, com muita habilidade na administração dos nossos limites, dos limites da nossa paciência, da nossa tolerância e no limite dos nossos filhos para uma melhor e mais saudável educação. Um beijo no coração de todos vocês e saibam que foi um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Até amanhã.